Olá, tudo bem com você? Eu sou Érica Camargo, trabalho há muitos anos na indústria farmacêutica com gestão e liderança de pessoas e hoje eu vou fazer um vídeo a pedidos. Eu falei um tempo atrás, num outro vídeo aí, gravando para saber 3 dicas para você conseguir identificar suas áreas de talento. Hoje eu vou fazer o contrário, eu vou dar 2 dicas para você conseguir falar daquelas coisas que você tem que melhorar, as competências que você tem que desenvolver. Muitas vezes eles falam o que deu errado ou um ponto negativo, né? Geralmente não usa essa palavra negativo, o RH procura falar aquilo que você tem para melhorar, para desenvolver, enfim. Mas eu vou dar 2 dicas para você saber como falar dos seus defeitos num processo seletivo, numa entrevista. Então fica aqui comigo, não perca e assista as dicas. Vamos pensar assim, a gente vai numa entrevista, o cara ele vai te contratar por alguns motivos, né? Na verdade ele vai te contratar basicamente porque ele tem um problema. Então, você está sendo contratado porque ele tem uma vaga, porque a produtividade está baixa, porque a venda está ruim, porque ele precisa cumprir um prazo, porque precisa preencher um headcount para poder reestruturar alguma vaga, alguma posição, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, ele tem um problema. Então, a gente quer o quê? Como gestor, tá? Tô falando assim, com cabeça de gestora. Então, o que eu quero quando eu vou contratar uma pessoa? Número 1, que resolva esse meu problema, né? Para resolver esse problema, então ele precisa ter as competências técnicas, e aí a gente está falando de currículo, de formação, de idiomas, da parte técnica mesmo, aquilo lá que a gente pega ali o currículo e a gente vai olhar. E eu também preciso que ele faça as entregas no como. O como ele faz as coisas, como ele vai entregar, como ele vai trabalhar, isso são soft skills, competências. Então, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente avalia esse candidato pelo que e pelo como, né? Então, ele num processo seletivo, ele tem que mostrar isso. Então, eu contrato a pessoa, né? Voltando ali por que eu contrato a pessoa para resolver meu problema. E o que eu não quero é que me cause problema. Uma pessoa que consegue olhar para dentro, contar a sua história de uma maneira bacana, né, de storytelling, que tá super na moda, então uma história com começo, meio e fim, que consiga mostrar, além do que fez, o como fez, isso é muito importante, mas que já fez essa análise. É essa pessoa que eu quero, uma pessoa madura, que tem maturidade, que olhou para dentro e sabe reconhecer também quando aquilo que foi feito não foi tão bom, quando poderia ter feito diferente. Então aí vem a primeira dica. Para você encontrar um defeito seu ou um ponto a melhorar, é você pensar num case que não foi bom. Então você pensa numa história, pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser na família. Então você pensa ali numa situação que você tinha planejado fazer alguma coisa, um projeto, alguma coisa e aquilo deu errado. E aí você tem que olhar a sua parcela, o que deu errado que estava na sua área de influência. Então aí você já começa a perceber, falar, puxa, deu errado tal coisa, e aí você vai fazer uma análise. Por que deu errado? O que eu poderia ter feito diferente? Aonde foi? Que competência? O que eu deixei de fazer naquele momento? E aí não adianta, porque muitas vezes eu faço isso nos treinamentos que eu dou para carreira na indústria farmacêutica, as pessoas falam, mas a culpa era da empresa, porque o fulano não fez assim, então por isso que deu errado. Então esse exemplo não serve, tem que ser um exemplo que você fez alguma coisa, que você foi responsável. Olha a autorresponsabilidade aí, que é uma competência que eu sempre falo, né, que precisa ser desenvolvida, a gente precisa olhar para dentro sim, não tem ninguém que é perfeito, ninguém que não tenha nada para desenvolver. Então, olha para dentro, veja aquilo que estava na sua área de influência e que não foi tão legal. E a segunda dica é como você vai contar isso para o recrutador. Quando você for contar essa história para o recrutador, você vai contar aquilo que você fez que não foi tão bom, então qual é a competência que você tem para melhorar,
Mas principalmente o que você já está fazendo para melhorar. Porque significa que você tem coisa para melhorar, você reconhece que você já tem um plano de ação, uma coisa simples, para que você não cometa mais esse tipo, né, de ação, para que você melhore, porque a gente está aqui nessa vida para evoluir, certo? O recrutador quer alguém que vai evoluir, que vai falar, puxa, errei, mas eu aprendi com erro, eu vou evoluir, agora eu vou para frente. Eu, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade em cumprir meu planejamento, em priorizar as coisas. O que é prioridade, o que é urgente, então eu acabo pegando essas coisas de prioridade, muitas vezes eu dou uma procrastinada, empurro um pouco para frente, aí aquilo que era importante vira importante e urgente e nada dá certo. Então eu tenho que ficar muito atenta, eu faço um planejamento semanal muito detalhado. Muitas pessoas falam da minha agenda, reclamam que eu não tenho horário, mas é porque eu tenho aquela rotina ali, porque é para que eu consiga cumprir. Porque eu sei que eu não sou boa nisso. Então eu tenho que ficar atenta, eu tô fazendo um plano para melhorar essa situação. Então, 2 dicas. A primeira, para reconhecer, ver um case, um caso real de uma coisa que não deu certo, e aí analisar, ver o que você pode fazer diferente. E a segunda é como você vai falar, explicar isso e falar como que você já está fazendo para melhorar, para não ter um impacto. E aí então uma terceira dica aí, para evitar a todo custo aquelas coisas padrão, né, chavão, na verdade, então virar e falar, porque eu sou perfeccionista, ou porque eu sou muito ansioso, ou porque eu sou workaholic. Come on, né, guys? Não dá pra ser assim. Todo mundo tem alguma coisa pra melhorar. Vamos sair dessa multidão que fala essas coisas aí que não tem nada a ver e vamos pensar de verdade, porque quando a gente olha pra dentro é pra se desenvolver, é pra melhorar como profissional, como ser humano, como pessoa. Tá bom? Espero que vocês gostem das dicas e fiquem aí e não percam o próximo vídeo. Beijo, até mais!